Aleluia, Deus é bom. Amém, queridos? Amados, nessa noite eu quero compartilhar o que está no meu coração, mas eu quero iniciar dizendo que o intuito aqui nessa noite não é apenas trazer informação, trazer estudo, trazer porções da Bíblia. O intuito é que o Espírito venha sacudir o seu coração, venha tocar no teu espírito, venha fazer algo sobrenatural. Essa é a diferença entre, muitas vezes, o ensino para a pregação. Amém? O ensino, muitas das vezes, ele vem informar e ele vem atingir as nossas mentes. Mas a pregação vem de um coração em chama, que quer ver as pessoas experimentando algo de Deus. Amém? E muitas vezes, através desse coração, Deus age de uma maneira sobrenatural. Deus toca, Deus fala. Amém? E esse é o meu intuito nessa noite. Porque, irmãos, informações ou coisas boas, hoje na era da tecnologia, nós podemos ver. Você pode sentar na frente do YouTube e ouvir alguém ensinar sobre saúde, ensinar sobre um monte de coisa, até sobre a palavra de Deus. E você passa ali 1, 2 horas assistindo aquilo, recebendo informações. Hoje em dia os especialistas dizem que nós estamos vivendo o tempo da obesidade cerebral. Muito conhecimento, muito conceito, muitas coisas sendo vistas, sendo ouvidas, mas nenhuma colocada em prática. Isso se torna apenas perda de tempo e você só está sobrecarregando o seu cérebro. Amém? Então eu quero ser breve, mas eu quero que você tenha no seu coração que eu não tenho o intuito nessa noite de apenas te informar, mas eu quero que Deus faça algo nessa noite em nosso meio. Amém? Amém? Vocês estão aí? Vocês têm o mesmo coração? Amém? Vocês querem receber algo de Deus nessa noite? Amém, irmãos? Como o pastor Jorge acabou de falar aqui, a diferença entre a palavra causar algo em nossos corações ou não, fala mais do receptor do que daquele que está falando, do que aquele que está transmitindo. Amém? Qual é a diferença entre ouvir e escutar? O que é ouvir? Pode falar, gente. O que é ouvir? Ouvir é um processo mecânico que acontece com todo aquele que tem um aparelho auditivo funcionando bem. Amém? Posso fazer poça? Amém, irmãos? Agora, escutar fala de você dar atenção. Fala de você prestar atenção. Fala do teu interesse, do teu desejo de ouvir aquilo que aquela pessoa está falando. Mas também tem um outro detalhe. A comunicação é algo importante. Amém? A comunicação é a arte de a pessoa que está me ouvindo compreender e aquela pessoa que está falando se fazer compreendido. Amém? Da mesma forma que eu tenho que ter um esforço de me fazer compreendido, de poder explicar a você, de poder passar a você, da mesma forma que eu estudei, que eu estive na presença do Senhor, procurando, nas traduções e tudo mais, para poder trazer algo e me fazer entendido, você também precisa procurar se fazer entendido. Qual dos maiores problemas dos casais, ou é o maior índice, ou um dos principais motivos de separações dos casais, é a falta de comunicação. Porque não há comunicação, às vezes até tem, mas eles não sabem se fazer compreendido. Ou um não quer compreender o outro, ou um não quer parar para ouvir o outro. E muitas das vezes os nervos já estão à flor da pele, a chateação por causa disso, por causa daquilo outro. Eu estava ouvindo um pastor sobre casais falar que ele tratou de um casal que se separou. E qual foi o estopim do término do casamento? Pela forma como o papel higiênico ficava no banheiro. Ele queria que ele desenrolasse para fora e ela para dentro. Foi por causa disso que eles separaram, irmãos? Não. Esse foi apenas o estopim de um acúmulo de coisas que não foram resolvidas por falta de comunicação.
Amém, queridos? Esse não é meu assunto, é apenas introdução, amém? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a comunicação, ela vai dos dois lados. E qual é o maior problema hoje em dia para a comunicação? É a distração. Amém? Hoje em dia, nós temos dificuldade cada vez mais por causa do cérebro superestimulado de nos concentrar. Amém? Então qualquer coisa que aconteça aqui, que eu fale, você daqui a pouco a sua mente já está em outro lugar. Você está aqui, o seu corpo, né? Isso até é missa de corpo presente. Qual é a missa de corpo presente? Só está o corpo ali. O espírito já se empirulitou há muito tempo, né? É igual acontece na igreja. O irmão está aí só de corpo presente. A cabeça está lá no trabalho, no problema que tem que resolver. Então, irmãos, por favor, vamos fazer uma oração. E eu quero que você, neste momento, se concentre. Você precisa fazer um esforço, irmão. Amém? A palavra diz que você tem que levar a sua mente à obediência de Cristo. Você tem que levar os seus pensamentos à obediência de Cristo. Isso é um exercício seu. Há ação demoníaca, há ações externas, há. Mas se você souber que o diabo, ele não pode fazer nada, a não ser que você permita, não tem demônio, irmão. Não tem distração certa. Não tem nada que vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite na sua vida. Amém? Amém? Diga comigo, Senhor, nessa noite, eu quero. Diga, eu quero. Diga, eu preciso que o Senhor fale comigo. Diga, Senhor, eu estarei ouvindo o meu irmão falar, mas eu creio que através dele o Senhor falará comigo. Diga, eu creio que através desta noite o Senhor pode mudar tudo na minha vida. Diga, eu creio que basta apenas uma palavra sua, e tudo pode mudar. Então nesta noite, eu elevo os meus pensamentos, os meus sentimentos, cativos à obediência de Cristo. E eu declaro que eu quero, e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Digo em nome de Jesus, que toda distração, demônio de distração, você mesmo, que se chama distração, você está amarrado nesta noite, assim como todos os seus comandados. E eu declaro que nesta noite, somente o Espírito Santo e os anjos do Senhor podem agir neste lugar. Amém? Você que crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Bem forte, irmãos. Amém? Bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Amém? Jó capítulo 1, verso 6. Eu estou na versão NVI. Amém? Vamos falar sobre desafiando a nossa fé. Jesus desafia a nossa fé. Deus desafia a nossa fé. Amém? Nós vemos, inclusive uma mensagem eu preguei numa quinta-feira, em que nós vemos que Jesus, em um determinado momento, falou isso com os discípulos. E o desejo de Jesus naquele momento era testar a fé dos discípulos. Diga para a pessoa do seu lado, o tempo todo. Diga de novo, o tempo todo. Deus vai fazer com que a sua fé seja esticada. Amém? Diga, para que isso? Para que ela cresça. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, a fé. Diga para ele assim, você tem fé? Fé de mais ou fé de menos? Está fedendo muito ou está fedendo pouco? Diga para a pessoa do seu lado, você tem fé. Porque a palavra diz que Deus distribuiu uma medida de fé para cada um. Então nunca mais diga de si mesmo, eu não tenho fé. Amém? Amém, queridos? Vamos lá ver um grande exemplo de fé. Jó capítulo 1, versículo 6.
Amém, irmãos? Vamos ler até o 12. Eu vou pedir a Luke Bot aí, não é NVI. Eu estou na NVI para os irmãos poderem acompanhar. Amém? Vamos ler juntos. Você exercitar, mantenha a sua mente ativa e você não se distrai. Amém? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás o quê? Amém? Vamos lá, o Senhor. Vamos, irmãos? Vai, disse? Reparou? Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, irmãos. Oh, Jesus. Quando eu leio esse relato de Deus falando para Satanás sobre Jó, meu coração acelera, amém, irmãos? Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amém? Baixe sua cabeça um pouquinho, irmãos, comigo. Eu tenho uma mensagem para você, mas analise a sua vida neste momento. Deus cercava Jó de bênçãos. Cercava por todos os lados. Bênção em todas as áreas. Mas Deus conhecia o coração de Jó. E Deus sabia que ele o servia, não por causa das bênçãos. Nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre algo que Deus tem para nós. Mas o mais importante disso tudo é nós entendermos que nós servimos ao Deus da fé. Nós não servimos a fé. Amém? Tem pessoas que buscam a Deus apenas pelo aquilo que Ele pode dar. Tem pessoas que buscam a Deus apenas por aquilo que Ele pode proporcionar. Tem pessoas que estavam com Jesus, mas não eram de Jesus. Tinha pessoas que estavam atrás de Jesus por causa das bênçãos, por causa das curas, por causa das multiplicações, mas não porque amava Jesus. Tem pessoas que são tão pobres, irmãos, que a única coisa que elas têm é dinheiro, mas não tem nada de Deus. Amém? Queridos, eu quero passar algo para vocês, porque esses dias eu tive um pouco da minha fé esticada, desafiada. Amém? E em um certo momento, no ano passado, diante de algumas coisas que estavam acontecendo aqui no mistério, Deus falou comigo, no meu coração: você precisa forçadamente, você precisa de maneira, vamos dizer assim, forçada mesmo, foi isso que Ele falou, se concentrar na sua fé.
E aí ele me lembrou de coisas, me lembrou de momentos em que eu passei na minha vida, me lembrou de momentos ainda que eu era criança, em que eu sempre via meu pai orando por nós e me ensinando os princípios da fé, para que a gente pudesse experimentar coisas, e nós vivíamos isso. Me lembrei de um momento passado, há 4 anos atrás, mais ou menos. Todo mundo sabe um pouco da minha história de vida. Quando eu estava separado, e num certo momento, eu tive que usar a fé em 2 momentos. Primeiro, em que eu estava numa situação em que eu não conseguia me livrar, em que eu não sabia como sair daquilo. Já contei meu testemunho aqui para vocês. E eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? E naquele momento, eu chorando diante do Senhor, falei: Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti. Eu coloco toda a minha fé, toda a minha esperança em Tuas mãos. Não sei como eu saio dessa situação, não sei como eu me livro disso. Não sei, já tentei, não vejo saída, eu vou confiar em Ti. E naquele momento eu vi Deus me guiando, me mostrando, me levando, e aquela situação foi sanada. E depois, num segundo momento, em que eu comecei a lutar pela minha família, pela restauração da minha família, e todo lugar que eu ia, eu só dava com os burros na água. E eu lembro que teve um dia em que eu fui trabalhar, e que eu estava trabalhando daqui a pouco, meu irmão, era 8 e pouco da manhã mais ou menos, tinha acabado de tomar o café, e daqui a pouco veio uma crise de choro, eu chorando no trabalho, e trabalhando e chorando, e o rapaz que estava, o Jorge, perto de mim, e eu vi que ele percebeu, mas eu estava mal, eu querendo a minha família de volta. Senhor, restaura, Senhor. E o diabo, ele ganhou o meu pensamento com o caso de Esaú, em que o texto diz que Esaú, mesmo depois que se arrependeu, e mesmo com lágrimas, querendo o retorno da sua primogenitura, ele não pôde mais alcançar. Eu li esse texto bem nesse momento, nessa época. E aí, o diabo entrou na minha mente com aquela passagem. E eu comecei a acreditar que eu nunca mais teria minha família de volta. Porque o que eu tinha feito, mesmo com eu chorando e querendo, eu não ia conseguir mais. Porque o meu caso era igual ao de Esaú. E nesse dia no trabalho, era só isso que eu sabia fazer, era chorar. Chorava. Eu falei: meu Deus, não tem condição de trabalhar. Aí o Jorge, ele é muito reservado, quase não fala nada. Ele parou, botou a mão no meu ombro assim e falou: cara, tá tudo bem? Aí eu olhei pra cara dele e falei: tá tudo bem. Pô, cara, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, tá tranquilo. Ele: pô, cara, não tá bem? Fala lá com o Algemiro, vai embora, cara. Eu falei: não, tá tranquilo. Aí fui pro banheiro, aí chorei mais um monte no banheiro, aí voltei. Eu falei: cara, não dá. Aí eu fui lá, conversei com um patrão e fui embora. E aí nesse dia eu cheguei em casa e eu só chorava. E nesse momento em que eu estava ali, teve uma hora que a Carolina entrou no quarto e ela me viu naquele estado. E aí minha mãe foi até lá, falou: Daniel, que isso, Daniel? Sua filha está te vendo desse jeito e tudo mais. Mas eu não conseguia me controlar, gente, não conseguia. Passei aquele dia, eu acho que foi o dia mais da média que eu fiquei. No final do dia, no final daquele dia, eu me lembrei de Romanos 8. E uma vez eu estava até conversando com Samuel sobre isso. Eu falei: gente, Samuel, o meu conhecimento, aquilo que o pastor Jorge sempre nos ensinou sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, foi o que não me fez me perder diante da situação que eu estava. Porque mesmo eu sabendo que eu estava no erro, mesmo eu sabendo que eu estava errado, eu conheci o amor de Deus. Eu conheci a graça de Deus. Então naqueles momentos assim ruins, terríveis, eu sempre confessava: eu sou filho de Deus. O amor de Deus me alcançou. E eu declarava isso. E uma vez, esse texto de Romanos 8 foi algo crucial para a minha vida.
E neste dia, Deus me lembrou desse texto de Romanos 8. Eu até separei ele aqui para a gente ler. 31, versículo 31, Romanos 8, 31. Diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, quando eu li isso, naquela ocasião, no passado, eu falei: meu irmão, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou a gente não consegue ter a revelação disso aqui, ou a gente não consegue ainda mensurar a grandeza disso aqui ou a clareza que esse texto tem, ou muitas mensagens, muitas pregações que nós ouvimos está fora da palavra de Deus. Porque é que muito claro, irmãos, se ele não poupou o seu próprio filho, se ele não poupou Jesus, o seu único filho, por causa de nós, por causa de você, irmãos, não vai ser pecado, não vai ser nada que aconteça neste mundo que vai te afastar do amor de Deus. E nesse dia o Senhor me fez lembrar desse texto, já quase no final do dia. E irmãos, você tem que parar para pensar o seguinte: o que eu estava vivendo? Qual foi o meu pensamento? Eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão, eu me separei, eu corri atrás do que eu achava que eu tinha que correr, eu fui fazer o que eu achei que tinha que fazer, e por causa disso eu perdi a minha família. Agora eu me arrependi, eu voltei atrás, só que agora eu me achava indigno de ter de volta. Você foi longe demais, o seu pecado não tem mais volta. Amém? Então, eu entrei numa situação em que eu só sabia chorar. Por quê? Qual era o meu pensamento? Já era. Acabou. E o Senhor me fez lembrar desse texto. Quando eu me lembrei desse texto, irmãos, eu falei: não, o diabo está querendo me enganar. E foi quando eu me levantei, irmãos, e eu comecei a confessar. Lembra quando eu falei no retiro? É muito importante você meditar na sua identidade. É muito importante você ler todos os dias o texto daquilo que você é em Cristo. Você confessar a palavra de Deus. Você confessar aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, irmãos. Porque o diabo ele não respeita seu tempo de igreja. O diabo ele não respeita se você é pastor, se você é apóstolo, se você é bispo. Ele não respeita nada, irmãos. Ele não respeitou nem Jesus. Amém? Samuel colocou no Instagram essa semana aí um trecho de uma mensagem que eu preguei sobre isso, da tentação de Jesus. O diabo não respeitou nem Jesus, irmãos. O diabo teve o descaramento de tentar Jesus com o quê? Contra a filiação dele contra Deus. A palavra diz que Jesus estava no céu, no trono com Deus, desde a fundação do mundo, irmão. Antes do mundo ser criado, Jesus já estava no céu com Deus. Jesus não duvidava que ele era filho de Deus, nunca duvidou. Mas o diabo, o que ele falou para ele? Se você é realmente o filho de Deus, ele tentou fazer o próprio Jesus duvidar da filiação dele. Você acha que ele não vai fazer isso com você? Você acha que ele não vai fazer isso comigo? Amém? Então o diabo, ele não respeita seu tempo de igreja. Ele não respeita a sua carteirinha de 20 anos de membro. Não, tem 15 anos que eu fui batizado. Eu falo no Espírito Santo tem 30 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo tem 30 anos. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu prego. Irmãos, vai ter um momento em que ele vai tentar você. Vai ter um momento em que ele vai tentar fazer você duvidar. Amém? Então, é muito importante você entender que o nosso papel, o meu papel, o seu papel é cuidar da sua mente, do seu coração. Amém? Sabe por quê, queridos? Se você já viveu, irmãos, pelo menos um dia neste mundo, você começa a ver que este mundo ele tem muita desgraça, ele tem muita coisa ruim, ele tem muita, até dentro da igreja.
Amém? E é aquilo que nós estamos constantemente ensinando aqui, irmãos, não importa se o cara tem 20 anos na igreja, se o cara é pastor. Se eu não edifico a minha fé, se eu não trabalho a minha fé diariamente, se eu não medito na palavra diariamente para fortalecer a minha fé, para deixá-la fortalecida, intencionalmente, fale comigo assim, ó, intencionalmente. Você precisa entender o poder disso. Sabe por quê? Muitas vezes nós fazemos as coisas de forma para Deus, ou com respeito às coisas espirituais, apenas como uma religiosidade, irmãos. Você lê a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia, o pastor Jorge fala todo dia, bota mensagem no grupo todo dia o pastor Jorge fala que tem que ter um tempo com Deus, então você ora, você lê a Bíblia, apenas porque é um compromisso, ou porque o pastor fala, mas não, tenha algo na sua mente, você precisa de forma intencional, saber que você tem que exercitar e nutrir a sua fé todos os dias. Intencionalmente. Amém? Você não almoça todo dia? Você não lancha, não toma café da manhã? Para que você faz isso? Hã? Eita, rapaz, ô Murilo, glória a Deus, dá uma sala de palmas pro Murilo. O Murilo tá ligadão aqui, ó. Estão dando cola para ele, Todo dia, irmãos, todo dia. E você tem que fazer a mesma coisa com a sua fé. Por quê? Eu lembro uma vez quando eu comecei a despertar para algumas coisas. E foi isso que o Senhor me fez lembrar no ano passado. Porque antigamente, irmãos, tinha certos temores, certos medos que eu não tinha. Amém? Às vezes eu via tantas pessoas falarem de doença. Eu trabalhava com um rapaz, no meu primeiro emprego eu trabalhei com uma pessoa que ele morria de medo de doença. Ele tinha medo porque a tia dele de Portugal tinha uma doença degenerativa e que não sei o que não sei o que lá, que não sei quem tinha. E ele ficava o tempo todo dizendo que ele morria de medo de ter aquilo também e que não sei o que. E eu ficava abismado com aquilo, irmãos. Por quê? Porque aquela não era a minha realidade. Até o presente momento, eu nunca tive ninguém na minha família, até aquele momento, que tinha morrido. Eu nunca tinha visto ninguém na minha família com uma doença grave que acabou levando. Então aquelas coisas para mim, era uma coisa surreal. Eu falei, pô, mas que cara doido, meu irmão. O cara fica pensando nessas coisas. Eu nem penso nisso. Ele era quase 15 anos mais velho que eu, já tinha vivido muito mais coisas do que eu. Amém? E as coisas que ele viveu, o traumatizou. As coisas que ele viveu, o fez crer na maldição. O fez crer no problema. O fez crer na dificuldade. E esse é o nosso problema, irmãos. Diga para a pessoa do seu lado, as experiências que você vive, devem fazer você crer mais ainda na palavra de Deus. E não duvidar dela. Amém, irmãos? Mas qual é o nosso problema? Por que muitas vezes nós queremos mais no problema, na dificuldade, do que na palavra de Deus? Se eu trouxer aqui na frente um magrinho, um chimirrinha, né? Um chihuahuazinho, magrelinho, e pedir ele para levantar um peso enorme, e trouxer um outro fortão, malhadão, vou falar para você, quem é que vai levantar isso aí? Valendo aí R$1.000, quem acertar? Vocês vão apostar em quem? Hã? Murilo, gostou, né, Murilo? Por quê, irmãos? Porque o cara está exercitando, o cara está forte, aí é mole, isso aí, ele levanta mole, irmão. Isso aí é tranquilo. Amém? O magrelinho vai fazer uma força danada e o negócio não vai sair do chão. Amém? Não vai sair do chão. Mas um dia desse, eu vi um meme na internet essa semana, até com o Rafael Portugal, que ele estava falando dos coaches de hoje em dia.
E os caras ficam na internet ensinando os outros, mas eles não fazem nada, eles não sabem. Porque tu não conhece a pessoa está na internet ensinando, o cara às vezes está com a vida toda arrebentada, toda destruída, é pobre, mas o cara faz um vídeo, faz uma coisa e vende um peixe para todo mundo que não é verdade. E ele estava fazendo, o meme dele, ele estava falando, ó, ele ensinando para a mulher a levantar um peso, né? Ele com roupa de ginástica, ensinando a mulher a levantar um peso. Ó, você faz assim. Aí ele pega, faz assim, faz a força, aí levanta. Aí manda a mulher fazer, a mulher não consegue. Aí ele vai, você faz assim, ó, e levanta. Aí chega para lá. Mas ele não levantava o peso de jeito nenhum. Aí a mulher, ué, levanta. Aí ele, não, mas ó, vou te ensinar de novo, ó. Você vem aqui, ó, aí tu pega aqui, respira e levanta. Mas ele não levantava. Irmãos, é igual os pregadores hoje em dia da palavra. Muitas vezes nós estamos ensinando sobre fé, mas a nossa fé não tem condição de levantar nem 10 quilos. Muitas vezes nós estamos falando sobre fé. Todo domingo a gente escuta sobre fé nas pregações. Nós ouvimos no YouTube falando sobre fé. Só que a nossa fé está magrela, irmão, está fraca. E o que acontece? As experiências vêm e a gente consegue experimentar a palavra? Não. E o que acontece conosco? Nós começamos a usar bravatas no nome de Jesus. No nome de Jesus vai acontecer. Não, no nome de Jesus. E aí você pega os textos bíblicos que falam e começa a repetir igual um papagaio. Não vai acontecer. Só que não acontece. Por que não acontece, irmãos? Amém? Porque você ficar na frente do computador, vendo vídeo sobre como malhar, como comer saudável. Amém? Os melhores exercícios para isso, para aquilo outro. Como ganhar um bíceps bom. Ficar ali ouvindo aquilo o tempo todo. Você vai saber tudo sobre o assunto. Mas vai continuar o mesmo magrelo, o mesmo barrigudo, o mesmo gordo. É o que acontece conosco, irmãos, nas igrejas. Nós somos ouvintes. Ouvimos, mas não colocamos em prática. Ah, mas o pastor fulano de tal morreu de câncer. É o coach da atualidade, irmão. Quantas vezes ele já pregou sobre fé? Quantas vezes nos aconselhamentos dele, no gabinete dele, ele pregou sobre fé? Quantas vezes ele incentivou aquela irmã que estava adoentada, que estava desesperada, que estava passando com problema no casamento, estava passando por problema com o filho, e ele mandou ela crer, e ele ensinou as palavras. Mas o ouvir, o falar, não garante o fortalecimento de uma fé. Amém? Não garante. Então, irmãos, eu quero que você saiba que Deus, Ele não está alheio à sua dor. Ele não está alheio à sua situação. Ele não está fechando seus ouvidos, seus olhos, diante da situação familiar que você está passando. Com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, a sua situação financeira. Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, diz a palavra. E como que Ele terá prazer no sofrimento de um filho de Deus? A palavra diz que Deus, Ele não quer, Ele não tem prazer na morte precoce das pessoas. E por que um filho de Deus morre precocemente? Amém, irmãos? Sabe por quê? Nós vamos responder. Oh, Jesus. Jó não permitiu que suas emoções o guiassem nas tribulações. Sua fé foi sacudida e provada por momentos desafiadores. Você pode parar para pensar nisso, irmãos? Que qualidade de fé esse homem tinha? Que qualidade de fé.
Ele não passou um apertozinho financeiro, irmãos, porque perdeu o emprego. Ele não estava sendo perseguido pelo chefe no trabalho. Ele não estava com uma dificuldade familiar. Jó, todos os seus filhos morreram. Ele perdeu tudo que ele tinha. Todas as suas riquezas, todos os seus bens. Ficou doente. Ele foi atacado em todas as áreas da sua vida, de forma terrível. Amém? Deus não vai provar você, como diz a palavra, naquilo que você não pode suportar. Amém? Não é isso que a palavra de Deus diz? Não sobrevirá sobre você uma tentação, uma prova que você não consiga suportar. Se Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó do jeito que tocou, foi porque ele sabia qual era a estirpe de fé de Jó. Se Deus permitiu que a fé dele fosse provada, esticada, até o último milímetro, irmãos, é porque ele sabia a qualidade de fé de Jó. Amém? Oh, Jesus. Porém, ainda assim, Jó manteve uma fé totalmente inabalável. Amém, irmãos? Queridos, o inimigo, ele vai estar sempre procurando uma forma de tentar você. Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. Amém? O inimigo, ele nos tenta o tempo todo, irmãos. Esse é que é o nosso problema. Às vezes a gente não pensa dessa forma. A gente vê, por exemplo, esse caso de Jó, uma tentação, uma provação terrível. Mas muitas das vezes nós somos tentados no nosso trabalho. Nós somos desafiados a tomar algumas decisões que são contrárias à palavra de Deus. Nós somos desafiados através das nossas emoções para a gente tomar uma atitude fora da palavra de Deus. E quantas vezes a gente está sendo reprovado? Quantas vezes nós estamos sendo, ou nós abandonamos a palavra de Deus, ou aquilo que a palavra de Deus diz, para poder fazer aquilo que nós queremos? Amém? Eu estou falando sobre algo inabalável, irmãos. Algo inabalável. Fortalecer a sua fé fala de você torná-la inabalável. Fortalecer a tua fé é você saber que os desafios virão o tempo todo, que você vive num mundo caído, que você vive num mundo de provações, que você vive num mundo que jaz no maligno, que não é brincadeira, e que a sua fé será provada, esticada o tempo todo. O tempo todo. Inabalável, irmãos, é algo fixo. Inabalável é aquilo que não altera. Inabalável é aquilo que não consegue perder as suas condições materiais. Amém? Porém, nós estamos falando de algo vivo. Amém, queridos? Eu estou falando de algo vivo. A fé é algo vivo. A fé não é algo que você compra
Não é um fundamento que você coloca, que você constrói numa casa e está ali, prontinho. Aquilo ali sustenta 50 andares de prédio e vai ficar ali e nunca cai. Não. A fé é o fundamento da vida do cristão, porém ela é algo vivo e variável. Por que ela é variável? Porque como algo vivo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada. Tudo que é vivo, todo ser vivo precisa de alimento e precisa de proteção para ela se manter viva, firme e saudável. Amém? Até, meu irmão, qualquer bactériazinha que tiver, qualquer bichozinho, um vírus, uma bactéria, ela precisa de um ambiente saudável, de um ambiente apropriado para ela poder se manter viva, e ela precisa de alimento. Se não tiver, morre. Sabia disso? Eu trabalhei em alguns laboratórios fazendo calibração, e lá tinha sessões em que as bactérias, os vírus eram mantidos vivos, né? Diante das temperaturas que eles precisavam. Por quê? Porque aquilo é tudo usado em estudos. Então tinha lugares que a gente ia entrar, teve até uma vez que eu tirei uma foto, postei. Falei assim, igual um astronauta. Em alguns lugares que eu entrava, eu tinha que botar roupa por baixo, botava outra roupa por cima, botava 3, 4 roupas, botava proteção no rosto, botava na cabeça, botava luva, botava isso, botava porque eu ia entrar em lugar onde tinha vírus, onde tinha bactérias, e eu poderia me contaminar com aquilo. Amém? E tudo ali havia uma estrutura caríssima mantida para que ela se mantesse. Olhe para a pessoa do seu lado. Diga para ela, a sua fé é algo vivo. Amém? Você está percebendo? Pô, gente, eu já abandonei meus bolsos faz muito tempo. Mas vocês estão percebendo qual é a importância? Qual é a importância de você sustentar, nutrir, fortalecer a sua fé diariamente? Amém, queridos? Irmãos, você está neste mundo para um propósito. Você está neste mundo para um propósito. Eu estava lendo sobre isso, eu tenho lido muito ultimamente. Tem duas coisas que eu tenho estudado muito antigamente. Primeiro é sobre física quântica, ciência quântica, eu tenho estudado muito sobre isso. E outra é sobre ansiedade e depressão, inclusive eu estou até escrevendo um livro sobre isso. Tem muitas pessoas passando por dificuldade. Eu fiz até uma página no Instagram com um intuito, agora eu já estou indo para outro. Por quê? Essa semana eu estava conversando com uma menina de 13 anos. Que ela estava dizendo para mim que naquele dia ela iria se matar. A maioria das pessoas que eu tenho seguido e que tem me seguido nessas páginas, inclusive tem páginas sobre ansiedade, sobre depressão, são nessa faixa. 13, 14, 15 anos. Não sei se vocês lembram, mas quando nós estávamos lá embaixo, eu botei um vídeo uma vez, falando sobre cuide das nossas crianças. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, está até no meu celular até hoje salvo. Em que o índice de suicídio no mundo, inclusive no Brasil, no ano passado, aumentou 200%. Amém? E são coisas absurdas que você vê. É coisa, eu falei até para Sabrina, não é bom nem você ficar vendo. Você fica lendo aquelas coisas, você fica vendo essas páginas, porque você entra com coisa, faz uma página, aí a rede social começa a te sugerir um monte de página do mesmo ramo, né? Da mesma coisa. São coisas terríveis, gente. De adolescentes que ficam se cortando o tempo todo. Por quê? Porque o diabo ele trabalha na mente, irmãos, da pessoa o tempo todo. E ela se sente uma pessoa indigna, ela começa a se odiar. Entendeu?
Primeiro ela começa a achar que a culpa é dos outros, ninguém dá conta dela, ninguém quer saber dela, ninguém olha para ela, a família não quer saber dela, e aquela coisa toda. E daqui a pouco ela começa a fazer o quê? Se agredir. Por que eles não olham para mim? Por que eles não... Ah, porque eu sou feia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu sou ruim, porque eu não presto, porque eu não tenho talento nenhum, porque eu não tenho dom nenhum, eu não presto para nada. E é por isso que elas se matam. E é uma coisa assustadora. É uma coisa mesmo de te deixar mal. De você ver que perto de você, né? Porque tem pessoas que são daqui próximas. Perto de você tem adolescente pensando em se suicidar. Em acabar com a sua vida. Amém? E eu tenho estudado muito sobre isso, sobre essas questões, a questão psicológica, que o porquê que leva as pessoas a entrar nesse estado, essas coisas todas. E uma das coisas principais, irmãos, para a pessoa entrar nesse mundo, é justamente porque elas são atacadas em sua mente com relação ao quê? A sua autoconfiança e a sua autoimagem. Elas são muito atacadas com relação a isso. Amém? Porque uma das coisas mais importantes para você usufruir plenamente daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus colocou em você, e dos propósitos que Deus tem para a sua vida, é você ter uma autoimagem daquilo que Deus fez, das verdades da palavra de Deus por você. Amém? Amém? Isso gera uma autoconfiança, irmãos. Certo? E a autoconfiança é que vai fazer você o quê? Botar para fora as coisas que acontecem. As coisas que você precisa fazer. Amém? Só que ninguém tem autoconfiança, irmão, se não tem uma boa autoimagem. Como é que eu vou ter uma autoconfiança se eu não tenho uma boa autoimagem? Amém? Então o diabo ele trabalha o tempo todo aonde? Na nossa mente, é na sua mente. Se ele conseguir ganhar a sua mente, se ele conseguir colocar mentiras na sua mente, se ele conseguir colocar em você pensamentos contrários daquilo da palavra de Deus, irmãos, você pode ter talentos preciosos, você pode ter coisas poderosas dentro de você, você pode ter nascido para um propósito poderoso que Deus tem para você, mas você nunca vai vivê-los. Amém? Preste atenção nisso, no que eu estou falando. Amém? Eu estou falando, irmãos, de algo que vai além da religiosidade. Porque nós cristãos, nós temos a tendência de achar o quê? Que porque eu sou filho de Deus, que porque eu vou para a igreja, porque eu estou todo domingo na igreja, as coisas de Deus vão acontecer na minha vida e não vão, irmão. Se você não entender a sua responsabilidade, se você não entender e sair, irmãos, porque o vitimismo e a transferência de responsabilidade é algo completamente demoníaco, maligno e que se manifestou na terra tão logo o pecado entrou. Já parou para pensar nisso? Hoje muito tem se falado na rede social sobre vitimismo, sobre autorresponsabilidade, muito tem se falado na internet sobre isso. E uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar contra isso, né? Ah, porque hoje as pessoas estão com essa teologia de coach nas igrejas e não sei o que, não sei o que lá. E eu comecei a estudar sobre isso. E eu vi que lá no Éden, tão logo o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? A transferência de responsabilidade e a vitimização se manifestou. Primeiro em Eva, transferindo a responsabilidade para a serpente, né? E Adão transferindo a responsabilidade para Eva. Não, eu sou uma vítima também. Não fui eu não, foi ela. Foi a mulher que tu me deste. E o que aconteceu? O que Deus fez? Irmãos, bota uma coisa na sua cabeça. Ninguém no mundo
e nem Deus vai se compadecer e vai te aliviar por causa do seu vitimismo. E o que Deus fez? Deus condenou, Deus julgou, Deus repreendeu os três: a serpente, Adão e Eva. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que a minha fé é algo que eu tenho que cuidar, irmãos. A minha fé sou eu que tenho que proteger. Amém? Eu tinha botado os pontos todos aqui. Como você protege a sua fé, tudo isso. Mas eu estou mais preocupado em fazer você entender a responsabilidade e a importância de você manter, nutrir a sua fé. Amém? Uma das coisas que mais mata a fé de alguém, sabe o que é? Murmuração, maledicência. Eu falei com você que eu tenho estudado sobre física quântica, muito. E uma coisa que essa semana me chamou a atenção, tem até anotado aqui no celular, não sei se está nessa coisa aqui, se está em outra, sobre isso. A física quântica falando sobre o coronavírus. Que ele fala que o Covid, o vírus, né? Não é uma bactéria, é um vírus. Ele tem uma vibração, né, de frequência entre 5,5 Hz e 7. E acima de 25,5 Hz, ele morre. Ele não consegue se manter. Fala para a pessoa do seu lado: tudo que você vê na Terra tem uma vibração e tem uma frequência. Diga para a pessoa do seu lado: você é uma energia. E toda energia vibra em uma frequência. Diga: você só vai deixar de ser uma energia quando teu espírito sair do corpo. Mas também você não vai deixar de ser energia. Ele vai para outro lugar. Amém? E aí, os estudos, esse cara aqui não tem nada a ver com a vida religiosa, amém? Ele é um estudioso. Ele diz que o ser humano que ele mantém uma vibração alta no seu corpo, de acordo com essas frequências do coronavírus, se ele for contaminado, ele vai sentir apenas uma leve gripe. Por quê? Porque ele não consegue se manter no ambiente desse corpo. Por quê? Porque a vibração dele é muito alta. Um dos motivos das crianças sentirem pouco, ou muitas vezes serem assintomáticas, é isso. A vibração da criança está sempre lá no alto. Por quê? Você vai ver aqui o que faz abaixar a vibração do seu corpo. As razões para ter a vibração baixa no seu corpo é o cansaço, o medo, a tensão nervosa, a raiva e o ódio. São as coisas que mais abaixa a vibração do seu corpo. Isso aqui foi feito através de estudos, amém, irmãos? O que eles fizeram? Colocaram nas pessoas um monte de eletrodos que medem frequência, amém? Seu corpo tem 3 tipos de energia: energia mecânica, energia elétrica e energia térmica. Seu corpo tem esses 3 tipos de energia, amém? A energia mecânica é o movimento que seus braços fazem. O pastor Jorge falou sobre isso hoje cedo, né? Todo movimento você faz, energia mecânica. Energia térmica é o quê? A temperatura que você emana do seu corpo, que sai do seu corpo. E a energia elétrica é porque no seu corpo tem eletricidade. No seu corpo tem energia. E toda energia emite frequência. Eletromagnetismo. Se vocês estudassem elétrica, vocês saberiam mais sobre isso. Amém? Mas o seu corpo gera isso, irmãos. O seu corpo vibra o tempo todo.
É por isso que temos que vibrar alto, ele diz, e não olhar constantemente para as notícias, porque as notícias só dão mais notícias. Irmão, para pensar no seguinte: notícia boa não vende, irmão. Desde quando descobriram isso, que as notícias estão contaminadas? Faz um favor para você mesmo, não é para mim não, é para você. Para de ficar assistindo televisão, irmão. Eu nem tenho mais televisão em casa, só tem internet. Na internet eu só vejo o que eu quero. Você não precisa de notícia. Ah, tem que estar bem informado. Quem foi que te falou? Você tem que estar cheio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Não tem uma coisa que vai baixar mais a sua frequência do corpo do que as notícias. Amém? E foi ele que disse, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é um estudo. No final aqui tem o nome dele. Inclusive foi a tese do doutorado dele. David Hawkins. Esse é o homem que fez esse estudo aqui. Amém? Ele diz: se você está constantemente vendo notícias, o seu corpo vai vibrar em baixas frequências. E aí, meu irmão, você está sujeito a qualquer tipo de vírus, de bactéria e qualquer coisa dessa. Ele diz aqui, ó, segundo as medidas, a frequência da Terra, do planeta Terra, hoje é de 27,4 Hz. Mas há lugares que vibram muito baixo. Há lugares que vibram muito baixo, mesmo na Terra, que são os hospitais, os centros de assistências, os bares e as prisões. Foram os lugares onde foi encontrada as menores frequências. Engraçado, o diabo adora levar os outros para os bares, né? Acontece tudo quanto é desgraça. É onde a vibração nesses lugares cai para 20 Hz, ou menos do que isso. Veja algumas baixas vibrações causadas por determinados sentimentos. A dor. Quando você está sentindo dor, a vibração cai de 0,1 a 2 Hz. Quando você está com medo, a vibração é de 0,2 Hz. Você está vendo por que o diabo gosta tanto de botar medo nos outros? Amém, irmãos? Isso foi um estudo feito com pessoas reais. Botou um monte de pessoas e com vários aparelhos, e ele gerava essas sensações nas pessoas através de vídeos, através de notícias, através de um monte de coisa, e eles mediam a frequência no corpo da pessoa. Amém? Irritação, quando a pessoa fica irritada, a frequência dela vai de 0,9 a 6,8 Hz. Ruídos, quando você está escutando ruídos, né? De 0,6 a 2,2. Orgulho, a pessoa que é cheia de orgulho, a pessoa que se enche de orgulho, a pessoa quando está com sentimento de orgulho, ela fica com 0,8 Hz de frequência. A frequência dela cai. Você viu essas pessoas que são orgulhosas, cheias de empáfia, que quer mostrar conhecimento? Saiba que essas pessoas vibram baixíssimo. Corre dessas pessoas, irmãos. Por quê? A frequência dela te influencia. Sabe qual é a coisa mais assustadora disso? A baixa frequência suga a alta frequência. Não fica achando você, não, eu estou forte. Sabe por que muitas vezes você vai fazer uma visita, você vai no hospital, aí você sai de lá com aquele peso, com aquela coisa, por quê? Aquele ambiente sugou toda a tua energia. Amém, irmãos? Abandono, quem está com sentimento de abandono, 1,5 Hz. Quem tem espírito, sentimento de superioridade aos outros, 1,9 Hz é a frequência do corpo dela naquele momento. Amém, irmãos? Então, irmãos, cuide de você. Cuide de você. Não só para você poder conquistar, viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, conquistar tudo aquilo que você precisa viver para a sua família, para você poder manter a sua vida, o seu ambiente familiar o melhor possível, mas também pela sua saúde. Amém, queridos? Portanto, em vez disso, irmãos, generosidade,
Quando você é generoso, o seu corpo vibra em 95 Hz. Irmão, a vibração da terra é 27. Quando você é generoso com alguém, é 95. Agora você começa a ver qual é os motivos de você praticar o que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala. Agradecimentos verdadeiros. Quando você tem um coração alegre e grato, e você agradece de maneira verdadeira, é 150 Hz que teu corpo vibra. A sua frequência vai lá em cima, irmão. Amém? Compaixão, 150 Hz ou mais. Amor ao próximo e a todos os seres vivos, 50 Hz ou mais. Amor incondicional e universal, a partir dos 205 Hz. Que é o que seu corpo vibra quando você está com esses sentimentos. Agora, o que nos ajuda a vibrar alto? Ele deu uma relação aqui: amar, sorrir, abençoar as pessoas, brincar. Lembra que eu falei aqui no retiro? Toda criança que morre, irmão, morre os sonhos com ela. Os adultos, depois que crescem, eles param de brincar. Eles não querem passar o ridículo, eles não querem ser esquisitos. Aí não quer brincar, quer ficar com cara fechada. A frequência, ó, vai lá embaixo. O diabo bota coisas na nossa mente para poder nos amarrar, irmãos. Pintar. Pessoa que pinta, né? Que trabalha com essa arte. Cantar. Irmão, cante. Quem canta seus males espanta. Não importa se tu é desafinado, não, irmão. Tem gente que não quer cantar nem na igreja. O louvor está rolando, está todo mundo com a boca fechada, irmão. Já viu por que a igreja é um ambiente que você sai daqui com a sua frequência lá em cima? Tudo isso que a gente está falando aqui acontece na igreja, irmão. Amém? Tem irmão que tem dificuldade de sorrir. Todo mundo fica falando, Daniel é o garoto sorriso. Agora estou falando, minhas filhas é garoto sorriso. Amém, irmão, glória a Deus. Tem gente que tem dificuldade de sorrir, irmão. A gente brinca com ela, não solta um sorriso. Está com a frequência lá no chão, irmão. Amém? Cantar, meditar. A palavra diz que você tem que meditar na palavra de Deus. Quando você está meditando na palavra de Deus, a sua frequência vai lá em cima, irmão. Caminhar ao sol, fazer exercícios físicos, aproveitar a natureza. Alimente-se com os alimentos que a terra nos dá. Sementes, grãos, cereais, legumes, frutas. Tome bastante água. Isso tudo faz a frequência do seu corpo subir. Amém? Agora olha que coisa assustadora. A vibração da oração, ela varia de 120 Hz a 350. Por que essa variação? Porque depende do envolvimento e do ímpeto da pessoa no momento da oração. Ou seja, aquele momento que você se envolve totalmente na oração, que você se concentra nele, 350 foi a vibração mais alta captada. Por isso que a Bíblia fala tanto para a gente orar, irmão. E o diabo faz o quê? Faz de tanto para a gente não orar. Quando você ora, irmão, você vai lá no céu, querido. Foi a vibração mais alta captada. 350 Hz. A da oração. Amém, irmãos? Então, queridos, você vê como é que é importante esses princípios que a palavra de Deus nos mostra. Amém? Às vezes a gente acha, é bom a gente trazer esses dados, que a gente sai um pouco do ambiente religioso. Eu sei, não, irmão, a ciência está comprovando a palavra de Deus. A ciência quântica, então, é a que mais tem comprovado tudo que Jesus falou e tudo que a Bíblia fala. É uma coisa muito louca. Tem hora que eu fico lendo, estudando e vendo, eu fico perdido. Eu falo, não, peraí, para tudo, vamos voltar. Que são coisas que eles estão descobrindo que são completamente, não dá para a gente compreender, irmãos. É exatamente o que a Bíblia diz. Não dá para a gente compreender. Você sabia que eles descobriram que hoje, se você conseguir, em todo lugar, existe coisas, né? Vamos dizer assim, coisas, que ele tem o mesmo peso atômico de qualquer outra que já existiu há bilhões de anos atrás.
E que se você conseguir descobrir isso e achar ele, você consegue movimentar essa coisa que viveu há bilhões de anos atrás? Você consegue imaginar um negócio desse? Se ele achar isso, se ele achar essa propriedade exatamente com o mesmo peso e encontrar e movimentar ele consegue mexer no passado. É louco. A Bíblia diz. Eles já descobriram que tudo aquilo que você vê e que você sente, na verdade não é real. Não vou entrar nesses detalhes, que a gente vai ter que explicar muita coisa. Mas o que os seus olhos veem não é real. O que você vê com os seus olhos, o que os seus sentidos vê neste mundo, na verdade, não é real. E são o que os seus sensores, as suas atividades sensoriais te trazem como informação. Mas não é real. Tanto não é real que eles dizem as pessoas podem ter a perspectiva e ter sensações da mesma coisa de maneiras diferentes. Se fosse uma coisa real, todo mundo ia ter a mesma sensação, irmãos. Mas não tem. Por quê? Porque isso fala do da sua capacidade sensorial de poder absorver aquilo que está acontecendo. Amém? Vou falar de um grosso modo. Eu falei sobre diálogo, certo? Você sabia que tem determinadas palavras que eu falo uma palavra, você vai receber e entender de uma forma, a Daniela vai receber de outra. Por quê? Porque as palavras, ela para nós tem o peso daquilo que foi as nossas experiências. Amém? Por exemplo, eu posso de repente falar aqui, né? Não vou falar, claro, mas eu posso de repente chamar, vocês são tudo burro. Vai ter uma pessoa que vai ficar muito mais agredida, se sentir muito mais agredida do que outros. Por quê? Porque muitas vezes ela passou a infância ouvindo isso. Você vai até ficar chateado, você vai se sentir ofendido. Mas tem a pessoa que vai ficar... Por quê? A vida dela passou o tempo todo ouvindo isso. Ela foi marcada com aquilo. Amém? Agora você para pensar no seguinte, onde que eu quero chegar? Se você começar a renovar sua mente, renovar os seus sentimentos, com as verdades da palavra de Deus, com as verdades que diz a palavra de Deus, toda a sua percepção de mundo vai ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, as más notícias não conseguem te abalar mais, doença não consegue te abalar mais. O que o mundo está dizendo não te abala mais. Mas por que nos abala, irmãos? Porque a gente fica 20 minutos lendo a palavra de Deus, quando lê, e passa o dia inteiro ouvindo más notícias. Passa o dia inteiro conversando com fiado. Passa o dia inteiro falando das circunstâncias. Passa o dia inteiro murmurando. Falando do que está acontecendo, do que o diabo está fazendo. Você nasceu por um propósito. Deus colocou um propósito no seu coração. Amém? O que é viver o propósito de Deus, irmãos? É tomar a sua cruz. Amém? Então, às vezes a gente fala, toma a sua cruz, a pessoa vê isso como algo pesado. Mas o que é tomar a sua cruz, irmãos? É você saber que a sua vida não é sua, que você veio a este mundo para um propósito. Deus já traçou um propósito para você. Deus tem um propósito planejado para a sua vida. E o seu intuito, ou melhor, o seu motivo de viver deve ser descobrir esse propósito e viver esse propósito. Amém? Porque esse propósito, essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Esse deve ser o nosso motivo de viver. Mas saiba o seguinte, foi isso que o Senhor falou no meu coração semana passada. Amém? Eu até falei na live lá, no primeiro dia, irmãos. No primeiro dia da campanha das 3 horas. Quando nós tomamos a ceia, eu senti o meu corpo completamente curado. Amém? Eu dei o testemunho lá. Quando eu respirava fundo, eu senti o pulmão doer.
Eu não fiz o teste do Covid, Sabrina fez, deu positivo. E a gente estava junto, agarrado o tempo todo. Amém? Eu falei para ela, dos primeiros dias ela ficou isolada, no quarto. No terceiro dia, ela cheia de problema nas costas, eu falei, não, ela vai ficar nas costas, dormindo mal não. Vem para a cama, vamos dormir junto. Não, vem dormir junto, pô. Se você tá, eu vou ficar também, pronto, nós dois vamos ficar curados. E 2, 3 dias depois eu comecei a sentir alguns sintomas, corpo ruim, tudo mais. E é uma luta, irmão. É uma luta. Por quê? Você começa a ouvir notícia na televisão. Fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, não sei o que, esse que lá. A sua mente começa a absorver aquilo. Aí, falta de ar. Eu já senti falta de ar. Deitei, tranquilo. Respirando fundo. Isso não é falta, essa falta de ar não é real. Essa falta de ar é da cabeça. Amarrei. Amém? Só que por isso que eu falo para você, não adianta você falar e você ter conhecimento, irmão. Sabe por quê? 2 dias antes, a Sabrina estava deitada, me acordou de madrugada, quando ela estava dormindo ainda separada de mim, 4 dias antes. Aí ela foi me acordar de madrugada, de manhã, não lembro mais. Tô com falta de ar, tô com falta de ar. Eu, tá, deita aí, deitei, fiquei sentado do lado dela e fiquei olhando. Falei, essa falta de ar dela também não é real. Aí eu comecei a conversar com ela. Amém? O nosso psicológico, a nossa mente, ela age diretamente na nossa respiração. Amém? Por isso que uma das crises, ou quando a pessoa está com crise de ansiedade, um dos principais sintomas que ela tem é o coração acelerar, dificuldade de respirar. Por quê? Você lembra quando eu falei aqui no retiro, não sei quem estava aqui, que já foi comprovado cientificamente que depois dos 7 anos, a criança deixa de respirar de maneira adequada. Por quê? Porque começam os traumas psicológicos. Os traumas psicológicos, a sua alma influencia diretamente na sua respiração. É por isso que quando você começa a fazer aula de canto, né, muitas vezes tem pessoas que têm mais dificuldade de voltar a respirar com diafragma. Por quê? Por causa muitas vezes de problemas psicológicos que ela teve. Anulou completamente o diafragma. O diafragma serve para quê, irmãos? Fala para mim. Para quê? Qual é a função do diafragma? Para respirar, irmão. E a maioria dos adultos mal usa ele. Agora, você repara uma criança, você repara a Manuela dormindo, você vê como é que ela respira com o diafragma. É engraçado que você não vê nem a caixa torácica dela se movimentar muito, mas você vê. E depois, quando chega numa certa idade, a pessoa começa a perder isso. Não respira mais direito. Justamente por causa da alma. Amém? E foi isso que eu falei com ela. Não, isso aí está na cabeça. Está na cabeça, irmão. Irmãos, eu já tive problema, tinha problema de alergia. E quando eu estava, principalmente no meu primeiro emprego, que a gente trabalhava com alguns equipamentos químicos, eu tive crise que atacou meus brônquios. Terríveis. A primeira, então, eu passei 3 dias sem conseguir dormir. Falta de ar mesmo. Tipo ataque de asma, de bronquite. Eu passava a noite toda sentado na cama. Não tinha condições de deitar. Quando você deitava, parecia que você ia morrer sufocado. A pessoa que está com falta de ar, irmão, eu já tive, é uma coisa terrível. Você querer respirar e não consegue. E parece que quanto mais você puxa, dói tudo. Amém? Mas está tudo aonde? Ó? No psicológico, irmão. Amém? Quantas pessoas que tiveram crise de ansiedade, problemas, né? Por causa desse problema da pandemia agora. Estou com Covid, não tem nada, faz teste, não tem nada. É o quê? Crise de ansiedade.
Sente até os sintomas, irmãos. É tudo na mente. Amém? Isso acontece, queridos. Então é importante você saber disso. A fé, ela tem que ser fortalecida diariamente, queridos. Por quê? Há 3, 4 dias atrás eu estava falando com a Sabrina sobre isso. E explicando a ela, ensinando ela. E daqui a pouco eu estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a alma, irmãos, absorve as notícias. A mente absorve as notícias. E se a fé não estiver fortalecida e estiver no coração, não adianta o conhecimento bíblico. Não adianta informações. Amém? Eu estava explicando para uma pessoa e eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava ensinando uma pessoa e depois eu estava fazendo a mesma coisa. Proteja a sua mente. Proteja o seu coração. Fortaleça a sua fé. Amém, irmãos? Porque não importa o tempo de igreja. Não importa o seu conhecimento bíblico. A sua fé precisa ser edificada, exercitada todo dia. Como? Meditando na palavra de Deus e colocando ela em prática. Amém, irmãos? Como que você coloca a sua fé em prática? Como você coloca a sua fé em prática, irmão? Levantando peso. Como que você fortalece o músculo? Levantando peso. Amém? Pastor Jorge falou hoje aqui uma modalidade de você exercitar a sua fé. Área das finanças. Amém? Quando aperta, irmão, que é a hora de você exercitar a fé na área das finanças. Amém? Irmão, evita de tomar remédio. Qualquer dor de cabeça, remédio, não. Exercita a sua fé, irmão. Senão ela não vai crescer, querido. Amém? Se você não tem fé para orar por um cobreiro que dá, meu irmão, uma unha encravada, quando o câncer chegar na tua vida, tu acha que você vai ter fé para... Não vai, querido. Estou rogando praga para ninguém não, vai estar amarrado, amém? Mas é real, acontece. Amém, irmãos? E tem momentos, irmãos, que o nosso conhecimento médico, ninguém pode ajudar não. Amém? Tem muitas pessoas que são assim, principalmente que são da área médica, né? Não tem conhecimento, eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu vou correr atrás, vou fazer. Tem hora que nem o médico dá um jeito, irmão. Só o médico dos médicos. E para ele entrar em ação, tem que ter a fé. Amém? Ele muitas vezes vai usar os médicos? Vai. Mas ele prefere não usar. Pega essa daí. Ele prefere não usar. Ele prefere ele mesmo fazer. Tenho certeza disso. Você sabia que toda cirurgia que você faz tem risco? Por mais pequena que ela pareça, toda cirurgia tem risco. Você pegar uma infecção hospitalar, todas. Amém, irmãos? Nós usamos porque a nossa fé não conseguiu chegar lá, irmão. Então a gente vai na fé com o médico e tudo. E Deus faz, Deus age. Mas Deus prefere que você nem entre na faca. Amém? Amém, irmãos? Mas isso é um nível de fé que nós precisamos avançar. Que nós precisamos chegar. Que nós precisamos desenvolver. Para ela ser inabalável em todas as áreas da sua vida. Quando o diabo começar a atacar seus filhos. Amém, irmãos? Quando o diabo começar a agir na sua família, na sua casa. Quando seu filho entrar na aborrecência, começa aquela fase difícil, que você começa a ficar com temores, você começa a ficar com medo de algumas coisas que estão vindo, que estão assolando, irmão. É a fé que tem que entrar em ação, irmão. É a fé, irmãos. Mas para isso ela tem que estar alimentada, ela tem que estar sendo exercitada, irmão. Vamos voltar a ser uma igreja de fé. Isso o Senhor me chamou a atenção ano passado. Nós temos que voltar a ser uma igreja de fé, irmãos. Uma igreja de fé.
vamos relativizar a palavra de Deus, irmãos, que é o que mais tem acontecido na atualidade, relativizando a palavra de Deus. Não é bem assim. A palavra diz aí, mas lá no grego, irmão, a palavra diz, está falada. O que a palavra de Deus diz é a verdade. O que ela diz é isso que eu creio, irmão. As pessoas estão relativizando tanto a palavra de Deus, que ontem eu estava assistindo um vídeo, e eu falei, meu Deus do céu, que asneira. As pessoas confundem o que Jesus fazia. Jesus pregou, irmão, o evangelho da salvação, o evangelho do reino, não o evangelho do amor. Jesus se movia em amor, Jesus tinha amor, mas Jesus não pregava o evangelho do amor, Jesus pregava o evangelho da salvação. Eu ouvi uma pessoa ontem no vídeo falar, não, o que Deus vê é o teu amor, é a tua vibração de amor. Se você ora para Buda, se você ora para Iemanjá, se você ora para Alá, se você ora, não importa, Deus não quer saber disso. Se você está indo no centro espírita, no terreiro de macumba, orar com boas vibrações por mim, por qualquer pessoa, eu recebo a sua oração, porque você está recebendo, está falando com amor, e o que Deus pega é o seu amor. Irmão, que é isso? Um crente que conhece Jesus, eu estou fortalecendo a pessoa a continuar no engano, no erro. Não, irmão, não vamos confundir as coisas. Jesus era amor, Jesus amava todo mundo, Jesus repreendia os discípulos quando não andaram com amor. Amém? A fé, ela opera pelo amor, mas a salvação que Jesus pregou, o evangelho que Jesus pregou, era um evangelho de salvação. Arrependei-vos, para que você entre no reino, irmão. Se você não se arrepender, tu vai queimar no inferno igual o diabo. Amém, irmãos? Se fosse um evangelho de amor, não. Se você não conseguir, lá no final eu vou dar um jeito, né? Que eu te amo, eu vou dar um jeitinho. Não, era o evangelho de salvação. Tem que crer para ser salvo. Amém, irmãos? Vamos nos fortalecer na palavra de Deus, irmãos. Vamos nos fortalecer, o que a palavra de Deus diz, está dito e pronto. Não vamos ficar procurando dar jeitinho, não. Porque aí, irmãos, a gente sai da fé poderosa e que manifesta milagres. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.